Quer aprender a determinar os números quânticos? Fica comigo que eu vou te mostrar que química é fácil. Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar a determinar os números quânticos, tá? Um assunto super importante que abre caminho para coisas importantíssimas que a gente vai ver lá na frente na química. Mas antes da gente ir para o nosso vídeo, você precisa saber que não há necessidade alguma de você sair de casa para aprender química. Sabe por quê? Porque você pode aprender comigo através de webconferência. E esse projeto tem abençoado muita gente por aí afora. Esse projeto pode ser tanto em grupo ou de forma particular. A gente tem 2 horas de aula por semana, com bastante dica, bastantes macetes. Tem um simulado toda semana para verificar o seu rendimento e você tem um horário exclusivo para tirar dúvidas comigo. Se você ficou interessado, manda um WhatsApp para mim. Eu quero fazer parte da sua aprovação. Tá bom? Então vamos lá entender o que é e para que serve os números quânticos. Vê só. Gente, números quânticos nada mais é do que números que vai fazer uma localização do elétron na eletrosfera. Então, vamos lembrar aqui de uma coisa. O átomo tem um núcleo, dentro do núcleo estão os prótons e os nêutrons, do lado de fora você tem a eletrosfera. Só que na eletrosfera, que é a região onde está o elétron, tem várias partezinhas nesse lugar. Tem a camada, tem a subcamada, que são os subníveis, e dentro do subnível tem o lugar mais provável de você encontrar o elétron, que é o orbital, tá bom? Olha quanta localização tem para você acertar onde está realmente o elétron, tá? Então os números quânticos fazem referência a isso. Ele faz uma localização do elétron na eletrosfera. E esses números quânticos são 4, tá? Vamos lá ver o primeiro. Número quântico principal. Ele é chamado pela letra N, tá? Simbolizado pela letra N, na verdade, porque esse N significa nível. E os níveis de energia nada mais é do que as camadas, tá bom? Então, olha como é a jogada aqui. Antes de você conhecer os números quânticos, você falava assim, camada K, camada L, camada M, N, O, P e camada Q. Tá? Foram as letrinhas que deram símbolos às 7 camadas da eletrosfera de um átomo. Aí, a partir de agora, com os números quânticos, você não vai falar essa letrinha. Você vai trocar o K pelo número 1. Tá vendo? Você vai trocar o L pelo número 2. Esses números aqui são os números que localizam em que camada está o elétron. Tá? Então, o número quântico principal faz referência a isso. E é só você seguir a ordem. Camada K é 1, a L é 2, a M é 3 e assim sucessivamente. Pronto, esse é o primeiro. O segundo número quântico, tá? É o número quântico secundário. A gente simboliza ele pela letra L. L minúsculo, tá vendo? E ele faz referência ao subnível de energia. E o que é o subnível? São essas letrinhas aqui, ó. SPDF, tá vendo? Então, ao invés de você falar subnível S, você vai trocar o S pelo número 0. Ao invés de você falar P, troca o P pelo número 1, o D substitui pelo 2 e o F você vai substituir pelo 3. Olha para mim. Se ficou complicado, faz assim esse macete, ó. S0, P1, D2, F3. Viu aí? Tranquilo, né? Então, o número quântico secundário faz referência ao subnível de energia, tá bom? Aí temos mais um. Temos o terceiro número quântico, que para mim é o mais importante nesse assunto aqui, porque ele vai aparecer lá na frente, quando a gente for falar de orbitais. Veja só. O número quântico magnético diz a localização do elétron no orbital. E o que é o orbital? A gente na química representa o orbital com esse quadradinho aqui, essa caixinha aqui, tá certo? Então,
O S tem uma caixinha, o P tem 3 caixinhas, o D tem 5 e o F tem 7 caixinhas. Agora, por quê? Por quê? É assim, ó. Em cada caixinha dessa, a gente vai colocar 2 elétrons, certo? 2 elétrons. Então, o subnível S não cabe 2 elétrons. Então, é por isso que ele só tem uma caixinha. Porque cada caixinha dessa vai caber 2. O subnível P não cabe 6. Então, é por isso que só vai ter 3. Porque você vai colocar 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Aí vai dar 6, tá vendo? Então, o número de elétrons que o subnível tem corresponde à metade do número de caixinhas, tá vendo? Então, o D vai ter 5 caixinhas, o F vai ter 7 caixinhas. E o F é 14. Tá vendo aí? Tranquilo, né? Aí, veja só. O número quântico magnético, ele vai dizer para a gente em que caixinha está. Eu vou começar com o subnível F para você pegar logo de primeira. Ó, veja que tem 7 caixinhas. A caixinha do meio que separa os dois lados, que é essa daqui, certo? É a posição 0. É a localização 0 dentro dessas caixinhas. Aí, se o elétron ficar na caixinha da esquerda, vai ser a posição -1. Se ficar mais para a esquerda, a posição -2. Se estiver localizado mais um pouquinho para a esquerda, a posição -3. Certo? Se for para a direita, se ele tiver aqui, ó, +1, +2 e +3. Tá vendo? Aí a mesma coisa a gente vai fazer nos outros agora. A caixinha do meio é 0. Para cá é -1, mas para cá é -2, +1, +2. A caixinha do meio é 0, -1, +1. E a caixinha do S só tem 1, a caixinha do meio é 0. Então, o número quântico magnético vai dizer em que caixinha está o elétron. A gente vai fazer uma distribuição dos elétrons dentro dessas caixinhas. Tá? Então, vamos lá para o último. O nosso último número quântico se chama spin. O spin, ele fala da rotação do elétron. Dentro daquela caixinha, você vai ter 2 elétrons. Um girando para o lado anti-horário e o outro girando para o lado horário. Tá certo? Então, quando ele girar no sentido anti-horário, ó, a gente vai representar ele com esse código daqui. -1/2. Tá vendo? E quando for no sentido horário, a gente vai representar com esse código daqui. O spin vai ser chamado de, vai dizer que é +1/2. Tá? Agora, veja só. Dentro daquelas caixinhas, a gente vai colocar os elétrons. Os elétrons a gente representa como se fosse uma seta. Tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai preencher todos os orbitais, certo? Para não deixar nenhum vazio. Aí, para não deixar nenhum vazio, o que é que a gente faz primeiro? Bota todo mundo com a setinha virada para cima e depois volta e coloca todo mundo com a setinha virada para baixo. Ficou complicado? Deixa eu fazer um exemplo que você vai ver que esse negócio é muito fácil. Vê só. Determine os números quânticos para os elementos iodo e o ferro. Bom, para você dizer os números quânticos, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a distribuição eletrônica, tá? A distribuição eletrônica. Se você não sabe como monta e nem sabe como é que usa a distribuição eletrônica, eu vou deixar passando aqui para depois você assistir este vídeo que a gente também tem aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Ó, o que é que a gente vai fazer? A distribuição eletrônica, primeiro passo. Para fazer a distribuição eletrônica, você tem duas alternativas. Ou você monta isso aqui no dia do seu vestibular, no dia da sua prova, do colégio, pode ser que o professor disponibilize, né? Mas no vestibular não tem, tá bom? Ou você memoriza toda essa sequência, esse zigue-zague aqui, ou você monta na hora e usa para você responder. Vamos lá, bora fazer a distribuição eletrônica do iodo. O iodo tem 53 elétrons, certo?
Então, vamos fazer a distribuição eletrônica até chegar em 53. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Vamos somar. Ó, quando eu chegar aqui no 3d10, eu cheguei em 30 elétrons, tá? Aí, ó, 36, vou descendo, ó, 38, 5s2, aí 38, tá longe. Vamos lá. Aí sobe aqui, ó, pra cá. 4d10, 4d10 e o outro 5p. Vamos somar. Ó, 30, 36, 38, 48. 48 para 53, falta 5. Pronto. Essa é a distribuição eletrônica do iodo. Agora, bora fazer do ferro. Mesmo esquema. Vamos fazer até chegar em 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ó, no 4s2 é 20. Aí eu cheguei aqui, 4s2. O próximo é o 3d10, tá vendo? Se você botar 3d10, vai passar, vai dar 30. Tem que dar 26. Então aqui é 6. Tá bom? Pronto, feita a distribuição eletrônica, o que é que você vai fazer? Veja só. Os números quânticos são determinados olhando para o último nível, o último, a parte mais energética da distribuição eletrônica. Tá? O nível mais energético, o subnível mais energético, o elétron mais energético e o mais energético. Como é que a gente enxerga isso? Olhando para o último. A gente vai olhar somente para isso daqui, ó, para dizer os números quânticos, sempre para a última parte da distribuição eletrônica, tá bom? Então vamos lá. Número quântico principal do iodo. O que é que você vai olhar? Para o número 5, que é a camada. Então, o número quântico principal, 5. O secundário é aquele esquema da mão. Vamos lá. Parou em P. Aí, ó, SP. Número secundário, 1. Número quântico secundário, 1. Agora a gente vai atrás do magnético. Pronto. Esse do magnético é a parte mais importante desse assunto, tá? Vou fazer aqui embaixo as caixinhas. Quantas caixinhas tem o P? Ó, lembra que eu falei que cada caixinha cabe 2 elétrons? O número máximo de elétrons que tem no P não são 6, então só vai ter 3 caixinhas. Tá bom? Aí você vai pegar este número daqui, que são os elétrons, e vai representar isso com uma setinha, tá? Aí você vai representar primeiro as setinhas viradas para cima, apontando para cima. Aí depois você volta e coloca todas para baixo. Assim, ó. 1, 2, 3. Coloquei. Agora você vai voltar e vai colocar para baixo. Tem que dar 5. 4, 5. Pronto. Parou aqui, ó, na caixinha do meio. A caixinha do meio representa a posição 0. Então, o número quântico magnético é 0. Bom? Agora, bora o spin. Não parou para baixo? Quando parar para baixo, é sentido horário. Quando o sentido é horário, mais 1 sobre 2. Viu que é tranquilo? Bora fazer com o ferro agora. Vamos lá. Número quântico principal, que é a camada 3. Eu olho para aqui. Vamos lá. Número quântico secundário é aquele esquema da mão. Ó, S, 0, P, D. Parou em D. Então vale 2, tá vendo? 2. E o magnético? Aí você vai fazer as caixinhas. Quantas caixinhas tem o subnível D? O D não cabe 10, né? No total. Então só vai ter 5 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aí você vai representar os elétrons com uma flechinha, né? Uma setinha.
Ó, tem 6. Coloca todo mundo para cima, depois volta e coloca todo mundo para baixo. Aí por que a gente faz isso? Porque não pode ficar orbital vazio, tá? Se você colocar assim, um para cima e para baixo, para cima e para baixo, aí você vai perceber que vai ficar vazio lá no final. Aí não pode. Coloca todo mundo para cima, volta, coloca todo mundo para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou voltar. 6. Pronto. 6. A caixinha do meio vale 0. A caixinha da esquerda é menos 1. E mais para a esquerda, que foi onde parou, menos 2. Então, o número quântico magnético é menos 2. E o spin, que fala da rotação, como parou para baixo, mais 1 sobre 2. Pronto. Está aqui os números quânticos. Viu que é fácil? Ficou com dúvida? Deixa nos comentários a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer de tirar cada uma delas. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar as minhas redes sociais. Segue a gente principalmente no nosso Instagram, porque todo dia eu deixo uma dica lá para você não esquecer. Na descrição desse vídeo também você vai encontrar a minha plataforma com aulas. Nela você vai encontrar uma aula completa, exercícios respondidos, com questões de vestibulares principalmente. E você vai encontrar também um simulado para você treinar e verificar a sua aprendizagem. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção dispensada.